Em todos os meses de fevereiro, as unidades de saúde do Recife marcam o Dia Municipal das Doenças Raras, uma chance de pensar na melhoria do atendimento e no desenvolvimento de novas medicações para esses pacientes. Os pais de Alexandre só descobriram que o filho havia nascido com a doença de Gaucher quando ele tinha 6 anos. Essa doença provoca a falta ou a deficiência de enzimas para digerir determinados tipos de açúcar. Essas substâncias não digeridas se acumulam principalmente no fígado e no baço, mas podem afetar também o sistema nervoso central e os ossos. É um tipo raro de doença que só atinge uma em cada 40 mil pessoas. Você só descobriu com 6 anos? Foi, a partir de 6 anos. Quais eram os seus sintomas? Era os ossos fracos, sentia caindo, sangrando, a barriga grande. O diagnóstico esbarra na falta de conhecimento. No caso de Alexandre, quem descobriu a doença foi o hepatologista pediátrico Marcelo Kestenetsky. Aliás, foi o primeiro diagnóstico do médico em um caso de erro inato do metabolismo. O início de uma luta para criar um centro de referência de doenças raras em Pernambuco. Luta que durou 15 anos. Em novembro de 2012, o IMIP inaugurou o Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo. Há 16 anos, quando eu realmente voltei de São Paulo, eu achei que a gente precisava ter um centro que se dedicasse àquelas pessoas que, embora portadores de doenças raras, são pessoas normais. São pessoas que não têm a culpa de ter aquela doença, então não pode ser discriminado. E durante esses 16 anos eu tive muita dificuldade, né? Até realmente conseguir ter um centro exclusivo aqui para o estado de Pernambuco, aqui no IMIP, né, o Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, para a gente se dedicar com exclusividade, com muito amor, com muito carinho a esses pacientes. Aqui são atendidos atualmente 52 pacientes. O número é grande considerando que o centro se destina ao diagnóstico e tratamento de doenças raras. A maioria dos pacientes tem mucopolissacaridose, que, assim como a doença de Gaucher, afeta o crescimento. Ela atinge uma em cada 100 mil pessoas. O diagnóstico precoce é muito importante para o sucesso do tratamento e para a qualidade de vida dos pacientes. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a possibilidade de instituir o tratamento mais precoce possível. Porque o que é que vai acontecer? Quanto mais tempo passar, mais o acúmulo de substâncias no organismo. Em algumas doenças, se essa substância for depositada no sistema nervoso central, como o tratamento hoje, ele não ultrapassa essa barreira que a gente chama de hematoencefálica, a barreira do sistema nervoso central, o que foi para o sistema nervoso central, o que danificou o sistema nervoso central, não tem mais retorno. Então, tem que se diagnosticar o mais precoce possível. Algumas das doenças levam lesões cardíacas graves, então, quanto mais precoce o tratamento, menor a chance desse paciente evoluir com o depósito dessas substâncias no coração, nos ossos, no fígado e no baço, que são os principais órgãos envolvidos. Betânia sofreu muito até diagnosticar e iniciar o tratamento da filha Érica. A adolescente hoje, com 17 anos, tem mucopolissacaridose do tipo 6. Ela não fazia muito movimento das mãos, tinha assim, as mãos meio atrofiadas, mas fazia assim, fisioterapia. Aí depois que veio o diagnóstico, assim, aqui não tinha chegado aqui em Pernambuco a medicação. Aí ela começou a tomar medicação, ela estava com 13 anos. Quando ela começou a tomar medicação, ela estava com 13 anos. Faz só 4 anos que ela está tomando a medicação. Esse tempo todo sofrendo. Sofrendo, esperando a medicação chegar aqui. Tatiana passou por drama semelhante com Leandro. Foram 4 anos de sofrimento até conseguir o diagnóstico correto. Ele começou com a cabeça crescendo. Então a gente achava que ele tinha hidrocefalia. Andei por vários hospitais, vários médicos, e ninguém dizia o que ele tinha. Aí levei para uma pediatra no Hospital de Servidores do Estado. A pediatra me mandou vir para cá. Daqui a médica aqui, doutora Andréa, foi que fez o exame do sangue dele e foi diagnosticada a doença. O diagnóstico é feito com exame de sangue. Como aqui não existe nenhum laboratório equipado para esse tipo de análise, as amostras precisam ser enviadas para Porto Alegre.
O tratamento é feito com infusão de enzimas, uma vez por semana. Cada sessão dura de 1 a 4 horas. É nesse período que as enzimas de laboratório vão metabolizar as substâncias que se acumularam no organismo, compensando a deficiência. A vida deles depende desse medicamento, mas ele não é tudo. O tratamento é amplo, inclui uma equipe multidisciplinar e, quando bate algum desânimo, é hora de acionar especialistas em riso. A doença rara, ela precisa de medicação. Quando você entra aqui no meu setor, tem uma frase ali que o professor Fernando colocou, bem interessante, né? O médico que só sabe medicina, ele sabe muito pouco. Então, o tratamento não é só a reposição da enzima, é o medicamento. O tratamento ele é multidisciplinar, é o carinho, é a atenção, é o ouvir. E assim, a gente precisa resgatar isso dentro da medicina. Com a tecnologia hoje evidente, parece que as pessoas esquecem de dar o principal para o paciente, que é o conforto e é o ouvir também. Quando uma doença é rara, não existe tanto interesse de laboratórios em desenvolver medicamentos. E quando o medicamento existe, custa muito caro. E é preciso recorrer a ações na justiça para garantir o tratamento. Por isso, a situação desses pacientes é preocupante e precisa ser discutida. O vereador Jadeval de Lima é o autor da lei municipal que institui o Dia Recifense de Doenças Raras. Ele acontece no último dia do mês de fevereiro. O Dia Recifense de Doenças Raras, que é no dia 28 de fevereiro. Né? Por que o dia 28 de fevereiro? Porque todos os anos essa data vai ser comemorada. E no dia 29 de fevereiro é comemorado em alguns países do mundo e, no caso, é comemorado um dia só a cada 4 anos. E no dia 28, todos os anos, essa data é comemorada. E a intenção de colocar essa semana é justamente para dar uma visibilidade melhor a essas doenças raras que muitas vezes ficam ocultas, né? Não existe um diagnóstico precoce para que possa ser detectado e ser descoberto, né? Antes, com antecedência, para que possa ter as devidas providências no tratamento, né? E essa semana foi inclusa para que o poder público pudesse tomar essas providências, né? São doenças silenciosas que muitas vezes não têm as devidas importâncias do poder público e a gente instituiu como lei essa semana de Dia de Recifense de Doenças Raras para que essas pessoas que sofrem desses males possam ter uma atenção melhor. Centenas de católicos participaram na manhã de quarta-feira da 14ª edição da Via Sacra da Fraternidade. Eles saíram às 6 da manhã do Pátio de São Pedro em direção à Basílica do Carmo. Foram necessários vários fiéis para carregar a cruz de 100 quilos por todo o percurso da Via Sacra até a Basílica do Carmo. Centenas de católicos que participaram da caminhada assistiram à missa celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, no encerramento da 14ª edição da Via Sacra da Fraternidade. O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. A Via Sacra é uma tradição durante o tempo da Quaresma, fazer o caminho de Jesus, de modo que é bonito que aconteça isso na quarta-feira, antes de começar o Tríduo Pascal, envolvendo toda a população do centro da cidade, os comerciantes, os trabalhadores, para poder então eles entrarem nesse clima de Semana Santa, de modo que isso vai prepará-los, né, para um compromisso maior com o Cristo, com a sua palavra, né, com a sociedade. Esse ano o tema da Via Sacra foi Juventude e Fraternidade. Cada ano, durante a Quaresma, a Igreja propõe um tema importante para a nossa reflexão. Esse ano foi a juventude, né, que enfrenta muitas dificuldades, o extermínio da juventude, por exemplo, né, a questão das drogas, são questões muito sérias, né, que a gente tem que estar perto para acompanhar os jovens e ajudá-los a sair dessa situação em que se encontram. Foi arrecadado alimentos, vão ser enviados para a FETARP, é isso? Durante a Via Sacra de hoje foi feito isso. Arrecadamos alimentos, esses alimentos serão enviados para os nossos irmãos sertanejos que estão passando aí por dificuldade.
Dom Fernando Saborido falou aos fiéis sobre a importância da Páscoa. Páscoa é passagem para uma vida nova, é o momento em que Jesus nos propõe levar uma vida inteiramente voltada para o compromisso com o Evangelho, de modo que é a festa mais importante, é a festa mais sublime do ano litúrgico e que todos nós somos chamados a participar intensamente dela, mudando de vida, mudando de postura, vivendo com um olhar mais sensível para as questões sociais, de modo que isso aí é o que nos leva a viver uma Páscoa plenamente.